Uma vez, um garoto de 10 anos foi até o Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram, escreva, nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas, o que é ser paulistana, o que é ser paulistano, o que é ser paulistano, o que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, que dá para se ver que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa pauliceia desvairada. É que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Maior da América Latina, maior do Brasil, uma cidade tão grande, mas que se perde em meio aos seus contrastes sociais, se torna miúda nessa insensatez. Cidade linda para quem? Porque enquanto o cartão postal continuar a ser a Avenida Burguesa Paulista, o resto da cidade vai continuar sendo sempre o resto, relegado, deixado de lado, a borda, a horda, a várzea, a periferia. E não tem problema nenhum ser da periferia. Inclusive, amo minha quebrada. Salve São Mateus, salve Recanto, mas o que eu quero dizer nesse canto é que alguma coisa acontece no meu coração. Assim que pega 37, 9, 10, 16, no metrô Itaquera, pego a linha vermelha, da linha vermelha, volto a República, na República, faço sequência com a linha amarela, da linha amarela, volto a Butantã, pego e tentando dar circular. Fazendo esse caminho todo maldito santo dia para ir para a universidade estudar. Às vezes, mesmo com medo de que o passe livre até o final do mês não vai durar, e mãos para o alto, 4 conto é um assalto. Eu quero que as distâncias da cidade sejam encurtadas e que a mobilidade não restrinja mais os caminhos de vida. Mas isso não significa só que eu queira chegar mais rápido até o centro. Eu quero um fura-fila para a cultura e para todas as vias de bem viver, bem ali, perto de mim, na quebrada, nas L, nas S, nas EO, nas EN. Que toda a periferia seja reconhecida em sua pluralidade, na sua gama interminável de possibilidades. Essa pauliceia desvarada multifacetada, Piratininga com 1000 caras, esconde algumas no fundo da alma. Eu sou da leste, cheguei, mas para sair fora é sempre muito chão. São Paulo é aquariana e todo dia 25 de janeiro eu lhe amo um pouco mais. Mas eu peço, eu imploro, para que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde, de trabalho no centro, não vivo centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Revolucionária em toda medida como uma boa aquariana, eu peço essa cidade. Eu quero que o meu bairro não seja mais um bairro dormitório. Eu quero que ali tenha vida, seja noite ou seja dia. Porque eu quero viver São Paulo, eu quero dar nossa cara a ela. E se for necessário, a gente dá a cara a tapa para que essa cidade seja sempre mais nossa e menos deles. Eu me chamo Mídria, nasci e cresci no extremo leste de São Paulo, em uma das tantas periferias da cidade, mais precisamente em um bairro chamado Recanto Verde Sol, que fica ali, depois de São Mateus. Por Itaquera você também chega, mas fica ainda antes de Cidade Tiradentes. Essa poesia eu escrevi no meu primeiro ano de graduação na USP, e o caminho longo que eu descrevo para chegar até ela também poderia ser metáfora com o caminho que eu faço para chegar até aqui. Como eu disse, eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, e não sendo bairrista, mas minha vida quase sempre se resumiu a essa parte da cidade, estudando em escolas públicas da região. Foi só quando eu entrei na universidade que eu pude ter dimensão do tamanho e das múltiplas possibilidades que ser paulistana poderia me entregar, transitando mais pela cidade com o meu corpo. Eu sempre fui dessas alunas muito dedicadas, que sentam na primeira fila e são muito queridinhas da professora. Quando minha professora da 2ª série pediu para que a gente escrevesse poemas para descobrir esse novo gênero literário, ao invés de escrever 1 ou 2, eu escrevi logo 7. Talvez porque, na época, eu tivesse uma quedinha pelo meu coleguinha de classe Emerson e já experimentasse as dores e delícias de um coração de poeta apaixonado. Em resumo, a escrita se tornou um espaço seguro para mim desde muito cedo. E foi no ensino médio que um espaço ainda mais incrível entrou na minha vida: os saraus. Quem aqui já foi num sarau? Pode levantar a mão. Legal. E num slam? Menos gente, mas massa. Bem, saraus e slams são 2 expressões do que a gente pode chamar de literatura marginal periférica. Essa literatura que pulsa das periferias Brasil afora, em que, em muitos casos, fala das vivências de quem habita esses territórios. Antes de frequentar o sarau, eu tinha uma visão pouco amigável em relação ao meu bairro. Como em toda periferia, lá falta muita coisa.
tanto no âmbito da saúde, transporte, saneamento, cultura, educação, lazer e por aí vai. Crescer no recanto, para mim, por muito tempo foi sinônimo de conviver com a falta. E essa falta é totalmente compreensível, porque, de fato, o Estado continua sendo um ente ausente que não investe de maneira proporcional à necessidade das populações em suas favelas, comunidades quebradas e por aí vai. Um dia, voltando da escola, um amigo meu me pergunta: "Você sabia que a professora Flora começou um sarau? Vamos lá qualquer dia?" Um dia a gente foi, e eu comecei de maneira literal a ter uma outra visão sobre a minha quebrada. O Sarau do Vale acontecia no ponto final das peruas 37, 39 e 10, vindo do metrô Itaquera, lá no alto do morro, no Vale do Sol. Nesse espaço, eu encontrei artistas incríveis. Dançarinas de dança do ventre, palhaços, atrizes, atores, cantoras e cantores, gente da gastronomia, da fotografia, da arte. Pessoas que, assim como eu, habitavam aquele mesmo bairro e que partilharam comigo uma visão essencial que me traz aqui hoje. Enxergar o meu território como território de potência. Viver meu território com o meu corpo sentindo sua potência. Aos poucos, eu fui mudando a visão de falta que eu tinha em relação ao meu bairro, no meu vocabulário e na cosmovisão que eu tinha em relação a ele, pela visão de potência. Também foi nesse espaço que eu comecei a desenrolar os meus primeiros poemas de maneira pública. Experimentar ser ouvida. Nessa época, eu passei por uma transição capilar e deixar de alisar o cabelo me levou a inúmeras violências. Em casa, na rua, na escola. Gente que nem me conhecia me perguntava: "Você não tem pente em casa? Esqueceu de se olhar no espelho antes de sair?" E, felizmente, eu encontrei um espaço de acolhida para falar sobre essas dores que o racismo proporcionou ali no sarau, versando sobre isso nos meus poemas, encontrando um espaço de apoio mútuo em que meu corpo se sentia acolhido. E foi essa visão de uma poeta paulistana, periférica, empoderada, negra, que me levou até a universidade. Com a entrada na universidade, o trânsito pela cidade, um outro movimento entrou na minha vida: os slams. Slams, ou poetry slams, são competições de poesia falada, nascidas na década de 80 em Chicago, nos Estados Unidos. O criador do formato, Mark Kelly Smith, queria encontrar uma forma de aproximar a poesia do grande público, tirá-la de círculos acadêmicos e canônicos. Então, pensando nisso, ele criou um formato bastante simples, em que qualquer pessoa pode participar. Basta ter 3 poesias autorais de até 3 minutos e, ao apresentá-las, não fazer uso de nenhum objeto cênico, figurino ou instrumento musical. É só você, a sua voz, seu corpo, seu poema, e é aquilo que você consegue criar como performance na junção desses elementos. Muitas vezes, os poemas de slams retratam processos de lutas e opressões enfrentadas por pessoas negras, mulheres, população LGBTQIAPN+, a classe trabalhadora, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, por aí vai. Eu me tornei frequentadora assídua de slams, e esse movimento continuou de maneira bonita algo que os saraus tinham começado: me auxiliar na descoberta da minha voz, potência e lugar no mundo. E, para além de frequentar muitos slams, em 2018 eu comecei, junto com 2 amigos meus, o Slams Perifa, uma competição desse gênero na USP, no primeiro ano de cotas étnico-raciais na Universidade de São Paulo, depois de décadas de lutas históricas dos movimentos negros e indígenas. Quando a gente começou o slam, o que a gente queria era criar um espaço acolhedor para pessoas negras e indígenas e que, assim como nós, vinham das periferias da cidade. Com o tempo, o slam foi ganhando uma dimensão que a gente nem podia imaginar, e estudantes de outros cursos para além do nosso, estudantes de cursinhos populares, poetas de diversas partes da cidade e região metropolitana, para além do público entusiasta de slams em geral, passou a frequentar a USP em busca de poesia. Com o slam, o que nós buscamos é justamente isso: quebrar os muros simbólicos da universidade, chacoalhar as epistemes brancas e eurocêntricas, propiciar espaços de escuta coletiva em que cada pessoa se sinta valorizada em sua potência. Se na sala de aula a gente lê ainda majoritariamente autores, homens, brancos e europeus, no slam a gente lembra que existem saberes sendo produzidos agora,
nessa intelectualidade orgânica em que cada pessoa tem um pouquinho a dizer. Basta ir lá no slam e, em 3 minutos, desaguar o que você tem pensado sobre o mundo. Nessas andanças de sarau, slam, ciências sociais, eu sempre fui pensando em muita coisa. E uma ideia sobre a qual eu comecei a pensar bastante foi a de olhar para o nosso corpo como um território. Não tem inveja da maternidade, nem da lactação. Não tem inveja da adiposidade, nem da menstruação. Só tem inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. Eu sou homem. Eu acho tão bonito quando eu me toco e com meu corpo eu gozo poesia. Mas a masturbação feminina por muito tempo foi e ainda é colocada como uma grande heresia siririca. Palavra proibida! Desde a caça às bruxas, nossos autoconhecimento e prazer feminino sendo sempre endemonizados, enquanto meu avô ouvia desde menino que o seu mundo era um falocêntrico, eu falo ao mundo que não. O meu prazer só depende de mim, irmão. E muitas vezes essa mão faz o serviço mais bem feito, que é seu órgão afetado pelo patriarcado, que me faz engolir goela abaixo, todo o machismo enraizado nas estruturas das relações de poder e no prazer, que é de mim constantemente roubado e das minhas irmãs genitálias mutiladas é capado. Tira a mão daí, menina. Não conheça a sua própria vagina. Se torne submissa. Porque enquanto meu prazer é tabu, o seu prazer, homem, é o único que parece importar. A minha sexualidade parece existir apenas para me martirizar, mas não pesa na minha com essa tal de culpa cristã, porque eu não sou Eva, eu tô mais para Lilith. E quando eu falo de prazer, eu tô falando da tão aclamada emancipação feminina, sobre o direito primário sobre o meu corpo, sobre a desnaturalização de muito conceito torto. Sobre lembrar que eu não sou uma boneca inflável, que a indústria pornográfica é material inflamável, que consome toda a percepção de que eu sou um ser humano completo. De que eu definitivamente não vim aqui para deixar o seu pau ereto. Então meu papo é reto, filhão. Eu nasci para ser minha, não tô aqui para sua objeto de ejaculação. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez, que eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra te maldizer. Quem você tá pensando que é? 8.000 terminações nervosas e você realmente acha que meu prazer depende da sua piroca? Se toca, amiga, porque não tem coisa mais bonita. Nem coisa mais poderosa do que uma mulher que brilha, do que uma mulher que goza, do que uma mulher que aprende prazer de se amar, de se ter, de abrir as portas de um universo onde o machismo não penetra. Então, amiga, se eles dizem por aí que nós é pica e o resto é buraco, eu digo que, na verdade, nós é clitóris e o resto? O resto é pica, né, gente? E se esse nós, sejamos esse nós, mulheres, pessoas negras, população LGBTQIAPN+, a classe trabalhadora ou quem quer que seja, temos percepção e autonomia em relação à potência dos nossos corpos territórios, fica muito mais fácil de lutar e evitar violências contra eles. Foi isso que eu vivi no sarau, quando, durante a transição no capilar, encontrei um espaço de acolhida, onde eu entendi que estava exatamente tudo bem em ser quem eu sou. O mesmo se aplica de maneira mais ampla em relação aos nossos territórios geográficos. Essa terra, que nós chamamos Brasil, é fruto de território invadido, roubado, colonizado, expropriado das populações indígenas originárias do chão onde pisamos. Quando nos reconectamos com esse espaço de sabedoria ancestral de quem veio antes, a vida se torna muito mais permeada de propósito. É urgente criarmos novas narrativas sobre os nossos territórios, seja na nossa quebrada, na universidade, no trabalho, na sua igreja ou no terreiro. Os saraus e slams são ferramentas para isso, junto de tantas outras movimentações, como as da literatura marginal periférica. Precisamos substituir o paradigma da dor, que poderia ser o paradigma da falta,
pelo paradigma do prazer, que poderia ser o paradigma da potência. Que em nossos territórios, coloquemos nossos corpos territórios para dançar e povoar a vida com beleza, em cada detalhe, com a compreensão de que ainda precisamos muito ressignificar esses territórios nascidos de violências tantas vezes, com a mais profunda poesia, com o mais profundo afeto. Obrigada.